Olá, amados, tudo bem? Dessa vez eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a descendência de Sem, que fica ainda no capítulo 11, e um pouquinho sobre Abraão. Então, rola o VT. Então, como eu falei, a gente vai fazer a continuação do capítulo 11, que fala sobre a descendência de Sem, e logo após a gente vai falar um pouquinho sobre o pai da fé, que é Abraão. Diz aqui o versículo, a partir do versículo 10, assim: são essas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu a Arfaxade 100, ou melhor, 35 anos e gerou a Selá. E depois que gerou a Selá, Salá. Viveu a Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São essas gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então aqui está passando um pouco da história de Sem, né? Então, aqui como vimos, Abrão é da descendência de Sem. E Sem, como todos vocês sabem, é filho de Noé, aquele que construiu o grande barco, que é o qual conhecemos como Arca. Imagine aí, amados, o primeiro barco a ser construído foi mais ou menos, deixa eu ver, muito grande, tanto é que comportava muitos animais terrestres. As aves também, né? Que não conseguiam viver nas águas. Então, para vocês verem que Abraão veio de Noé, mas veio de Sem. E o pai de Abrão é Tera, né, que gerou Abrão, a Naor e a Arã. E, como vocês também viram, Tera pegou seus filhos e seu neto, que no caso Ló, o pai, ou melhor, o filho
de Harã, o qual ainda morreu na sua terra natal, e saiu de Ur dos Caldeus e foi para uma outra terra. Deixa eu ver aqui se fala qual é a terra. Não. Ou melhor, fala. Foi até Harã. Falando nisso, Harã não é o nome do seu filho? Olha, que interessante. Então, pelo visto, Tera foi para uma cidade à parte e lá colocou o nome do seu filho, exatamente aquele que não pôde estar com ele naquele local. Que interessante, né? Harã, o filho de Tera, foi para uma cidade distante de Ur dos Caldeus e lá colocou o nome do seu filho. Então, que maravilha, amados. É saber que os pais hoje, ou melhor, reconhecem o valor de um filho e simplesmente coloca o nome dele em algum lugar. No caso de Tera, colocou em um povoadozinho ou em uma cidade. E agora, vamos falar um pouco sobre Abrão. Aquele tempo, amados, era um tempo que, eu digo, um tempo maravilhoso, porque as pessoas poderiam ainda ouvir a voz do Senhor. E isso foi o que aconteceu no tempo de Abrão. Ele ouviu a voz do Senhor dizendo para ele sair da sua terra, provavelmente de Harã, onde o pai dele tinha colocado ele. Então, ele prontamente atendeu a voz do Senhor, levando consigo sua esposa, levando consigo seu sobrinho, Ló, e foi para uma terra do qual o Senhor ia mostrar para ele. Eles não sabia qual era e nem passava pela sua cabeça de onde seria. Porque a ordem do Senhor foi: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Imagine aí, amados. Agora sair para uma terra de onde você não conhece, de onde você nunca viu, e sair e ir para essa terra, do qual eu vi em filmes de que ele viu muitas terras e assim ele pensava, é essa terra. Porém, quando ele notou, viu que não era essa terra que o Senhor tinha mostrado. Então, mais uma vez, ele peregrinou, ou seja, ele marchou. E o Senhor foi conduzindo ele até esta terra, porque ele passou por muitas terras, do qual não seria aquela que o Senhor tinha mostrado. Então, chegou uma hora em que ele chegou na sua terra, do qual hoje eu ainda acredito que tem como nome Canaã. E eu acredito que foi até o próprio Abraão quem deu esse nome para essa terra. E está até hoje, né, amados? Isso que é o impressionante. Mas o mais impressionante do que o nome da terra é a fé que Abraão tinha em Deus. De Deus ter mandado ele ir para uma terra que ele não conhecia e ele ter ido. Só que um pouquinho mais para frente, do capítulo 12 de Gênesis, fala que, quer dizer, eu acho que tempos depois, né? Dele já estar na sua terra, dele desfrutar um pouquinho de sua terra.
havia fome naquela terra. E agora? O que Abraão iria fazer lá nessa terra o qual passava fome? Foi aí que tinha uma terra, uma outra nação próxima àquela terra, próximo já não sei quanto, né? Porque ainda hoje existe essa terra chamada Egito, que fica próximo a Canaã, porém não sei quantos quilômetros, né? Nunca fui lá para o Oriente Médio. E ele foi para essa terra e lá foi que ele ficou uns tempos e se manteve por lá. Só que o mais engraçado é que, ou melhor, o mais interessante é que Abrão teve que entrar em acordo com sua esposa, pois diz a história de que a esposa de Abrão era muito formosa, de porte e de aparência. Então é claro que os egípcios, do jeito que eram, ou são até hoje, não sei, eles se agradam de mulher desse porte. Então Abrão entrou em acordo, dizendo que se caso, porque você sabe que Sarai é a esposa de Abrão, não é isso? Se caso os egípcios perguntarem, Sarai, diga que você é minha irmã. Que na verdade, se parar para analisar, Sarai é sim irmã de Abrão. Porém, por um outro lado, esposa. Que é irmã, acho que não por parte de pai. E deve ser que segunda, terceira geração por aí. Então, eles foram para o Egito. E lá aconteceu exatamente o que Abrão previa. Então os egípcios foram, perguntou para Sarai e para Abrão se era esposa dele. Então eles falaram que não, que era irmã. Por isso eles passaram um bom tempo na terra do Egito. E assim eles não passaram mais fome. E para terminar de completar, Abraão meio que enriqueceu lá. Lá teve bois, jumentos, ovelhas e aí por diante. Imagine aí que maravilha. Saia de sua terra agora para uma terra, mais uma terra desconhecida, porém um meio conhecida para ele, né? Para eu já entrar em acordo com a esposa. Já tinha visto a fama. E aí eles foram e meio que enriqueceram lá. Depois o Senhor feriu a Faraó por causa da esposa do profeta. Que Abraão naquela época era também um profeta, era patriarca, certo? Patriarca por quê? Porque dele ia vir uma grande nação mais para frente. Imagine aí. E profeta. Como já falei, profeta, ele profetiza, ou seja, fala a respeito de Deus. Então o Senhor feriu a Abraão, ou melhor, feriu ao rei do Egito por causa de Sarai, a esposa de Abraão. E dali, e o Senhor também mostrou que Sarai era a esposa de Abraão. Por isso, Faraó devolveu a sua esposa para Abraão e pediu para eles se retirarem do Egito. E foi exatamente o que aconteceu, amados. Eles saíram lá do Egito, mas com tudo que possuía, né? Os animais e provavelmente um pouco mais de riqueza. E é isso. Temos um pouco mais para falar de Abrão, né? Um pouco da discórdia dele com o seu sobrinho Ló, sua descendência, e aí por diante. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo
Que Deus nos abençoe a cada dia e que possamos a cada dia mais estudar sua palavra e lembrar que Abraão realmente foi o pai da fé 2 vezes. Uma pelo que a gente vai tratar pela frente e a segunda, que é essa da agora, que Deus falou para Abraão e para uma terra que ele não conhecia. E imagine aí, você teria coragem de sair de uma terra do qual você já está habituado para ir para uma terra do qual você não conhece? Pois é, foi assim que houve com Abraão. Foi assim que aconteceu naquela época. Mas claro, né? Abraão, ou melhor, como na época se chama Abrão, tinha muita fé em Deus. Por isso, ele foi e fez essa grande jornada até a terra do qual eu acredito que foi ele que deu esse nome, Canaã. Deus nos abençoe e vamos cada dia mais estudar a sua palavra, ou melhor, a palavra de Deus, para ficarmos habituados e sabendo essas lindas histórias que Deus deixou para o nosso conhecimento. Até mais.